O Casarão Assombrado. Lá pras bandas do sertão nordestino, numa cidadezinha esquecida pelo tempo, havia um casarão velho, grande e imponente. O povo dizia que antigamente ali morava a família Albuquerque, gente rica e poderosa. Mas um dia, sem explicação, todos morreram de forma trágica. Uns diziam que foi doença, outros que foi praga, mas o certo é que ninguém soube ao certo o que aconteceu. O casarão ficou abandonado, e o tempo se encarregou de deteriorar as paredes, deixando rachaduras profundas e telhas caindo aos pedaços. O mato cresceu descontrolado, engolindo jardins e cobrindo os caminhos outrora bem cuidados. Ninguém mais queria passar perto daquele lugar, e aos poucos, o casarão ganhou a fama de lá da morte. Seu Zé, o velho contador de histórias da cidade, sempre avisava com olhos arregalados e voz baixa: quem entra lá, nunca mais sai o mesmo. O casarão tem sede de sangue e busca vingança. Foi tanta desgraça que virou maldição. A molecada ouvia e corria para casa, tremendo de medo. Um dia, um grupo de jovens decidiu que ia desafiar a lenda. Entre eles estava João, rapaz corajoso e teimoso. Isso é só história para assombrar criança, dizia ele. Juntaram-se numa noite de lua cheia e, munidos de lanternas e muita coragem, foram até o casarão. A porta da frente estava entreaberta, rangendo com o vento. Ao entrarem, sentiram um frio inexplicável, mesmo sendo pleno verão. As lanternas iluminavam pouco, mas o suficiente para verem o estado de abandono. Móveis quebrados, teias de aranha por toda parte e um silêncio opressor. De repente, ouviram um sussurro, vindo de todos os cantos. Vão embora! Vão embora! João tentou manter a calma, mas seu coração batia descompassado. Os amigos começaram a se desesperar, querendo sair dali o mais rápido possível. Então, algo indescritível aconteceu. Uma sombra apareceu no topo da escada, alta e esguia, com olhos vermelhos como brasas. Não tinha forma definida, mas emanava uma sensação de pura maldade. João e seus amigos saíram correndo, tropeçando e gritando, sem olhar para trás. Quando finalmente chegaram à cidade, contaram o que viram, mas poucos acreditaram. Foi a imaginação de vocês, diziam alguns. Mas os mais velhos, aqueles que conheciam a história, sabiam que o lá da morte não era só uma lenda. E quem ousava desafiar o casarão pagava caro. A partir daquele dia, João nunca mais foi o mesmo. Sempre que falava do casarão, sua voz tremia e seus olhos mostravam um medo profundo. Ele sabia que a entidade do lá da morte o havia marcado, e aquela experiência jamais seria esquecida. E assim, o casarão continuou lá, esperando por sua próxima vítima, enquanto a cidade inteira vivia sob a sombra da maldição. E, como dizia seu Zé, não mexa com o que não entende, porque o lá da morte nunca perdoa. Depois do episódio com João e seus amigos, a cidade ficou ainda mais amedrontada pelo casarão. Ninguém ousava se aproximar, e as histórias sobre o lugar só aumentavam. Dona Maria, uma senhora conhecida por sua coragem e descrença nas superstições, decidiu que iria desafiar o medo e provar que tudo não passava de invenção do povo. Isso é só história para botar medo em gente boba, dizia ela, ajeitando o lenço na cabeça. E numa noite escura, sem lua, pegou sua lanterna e foi rumo ao casarão. Ao chegar lá, Dona Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não se deixou abater. Empurrou o portão enferrujado, que rangeu alto, como se estivesse avisando para não entrar. Com passos firmes, ela entrou na casa, iluminando o caminho com a lanterna. O interior estava ainda mais desolado do que ela imaginava. Móveis cobertos de poeira, quadros tortos nas paredes, e um silêncio que parecia gritar. Enquanto explorava, Dona Maria começou a ouvir sussurros indistintos, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo. Ela parou, tentando identificar de onde vinham, mas parecia que os sons vinham de todos os lados. "Quem tá aí?" perguntou, a voz firme, mas o coração acelerado. Ninguém respondeu. De repente, uma sombra apareceu diante dela, uma figura alta e esguia com olhos vermelhos como brasa. A lanterna de Dona Maria piscou e se apagou, mergulhando-a na escuridão. Um cheiro forte de sangue invadiu o ar, e a sombra começou a se aproximar.
Dona Maria saiu correndo, o medo finalmente tomando conta. Tropeçou, caiu, mas levantou rapidamente e conseguiu sair do casarão. Ao chegar em casa, ofegante, contou a todos o que havia visto, mas poucos acreditaram. Mas o verdadeiro terror começou depois. Na manhã seguinte, Dona Maria encontrou um dos seus animais de estimação morto no quintal, sem uma gota de sangue. Sua filha, até então saudável, começou a adoecer misteriosamente, e nenhum remédio fazia efeito. Ela tinha febre alta e delírios, gritando durante a noite que via a mesma figura de olhos vermelhos. A notícia se espalhou rápido pela cidade. Dona Maria tinha sido marcada pelo lá da morte. As pessoas começaram a evitá-la, temendo que a maldição se espalhasse. Ela, que antes era respeitada e admirada, agora vivia isolada, temendo pelo que mais a entidade poderia fazer. Seu Zé, com um olhar triste, comentou: "A marca do lá da morte é pesada, e não tem cura. Quem desafia o casarão paga o preço, e a entidade não perdoa." Dona Maria passou a viver em constante medo, rezando todos os dias para que a entidade a deixasse em paz. Mas sabia que, uma vez marcada, a maldição do casarão assombraria sua vida para sempre. Assim, a história de Dona Maria se tornou mais uma advertência para os moradores da cidade, reforçando a fama do casarão como um lugar maldito, onde a morte e a desgraça eram certas para quem ousasse desafiar sua sombria presença. Depois dos acontecimentos com João e Dona Maria, a cidade estava em polvorosa. A história do casarão, agora reforçada pelos recentes episódios, deixou todos ainda mais temerosos. O prefeito, seu João, homem pragmático e cético, decidiu que era hora de acabar com aquelas superstições que, segundo ele, só serviam para manter o povo em pânico. "Isso é coisa de mente fraca", dizia ele, gesticulando com as mãos. "A gente vai resolver isso de uma vez por todas." Numa manhã ensolarada, seu João reuniu alguns trabalhadores e foram até o casarão com ferramentas e correntes. Decidiu que ia fechar o lugar de uma vez por todas, para que ninguém mais tivesse a ideia de entrar ali. O portão foi trancado com cadeados novos, as janelas pregadas com tábuas e as portas principais seladas com correntes grossas. Enquanto trabalhavam, o ar parecia ficar mais pesado, e uma sensação de desconforto tomou conta de todos. Mesmo assim, completaram a tarefa, e seu João, satisfeito, voltou para casa achando que tinha resolvido o problema. Naquela mesma noite, a cidade foi tomada por um vento gelado e um silêncio estranho. As luzes do casarão, que ninguém sabia que ainda funcionavam, começaram a piscar. Gritos e sussurros ecoavam pelo ar, e as pessoas trancaram suas portas e janelas, rezando para que aquilo passasse logo. Seu João acordou no meio da noite com sua esposa, Dona Luzia, tremendo de febre e murmurando palavras sem sentido. "Ela está aqui. Não a deixe entrar", dizia, com os olhos arregalados de medo. Ele chamou o médico, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Desesperado, seu João começou a ouvir histórias de outros moradores que também estavam sendo afetados. Animais desaparecendo, crianças acordando gritando de terror, sombras se movendo nos cantos das casas. A entidade do lá da morte não gostava de ser desafiada, e agora estava cobrando seu preço. Seu João, já sem saber o que fazer, procurou seu Zé, o velho contador de histórias. "O que eu faço, Zé? Como acabo com isso?" perguntou, a voz trêmula. Seu Zé, com um olhar triste e resignado, respondeu: "O casarão tem sede de sangue, João. Fechar ele não adianta. A maldição tá solta agora, e só a entidade decide quando vai parar." O prefeito voltou para casa, sabendo que havia mexido com algo além de sua compreensão. E assim, a maldição do casarão continuou a espalhar medo e desespero pela cidade. O fechamento do lugar não havia resolvido nada, apenas intensificado a raiva da entidade que habitava lá. Dona Luzia nunca mais recuperou a saúde completamente, e seu João viveu com o peso de saber que suas ações trouxeram ainda mais sofrimento para a cidade. O casarão, mesmo trancado e abandonado, continuava a ser um símbolo de morte e desgraça, um lembrete constante de que algumas coisas são melhor deixadas em paz. Com o casarão trancado e a cidade inteira mergulhada no medo,
a história do Lá da Morte só se tornava mais aterrorizante. Ninguém ousava mais se aproximar, mas a curiosidade ainda assombrava alguns. Entre esses estava Joãozinho, um rapaz curioso, que achava que tudo aquilo não passava de histórias de gente velha. Joãozinho e seus amigos resolveram desafiar o destino e brincar de esconde-esconde nos arredores do casarão. Uma noite, esperaram até que todos estivessem dormindo e saíram escondidos, com risos abafados e lanternas em mãos. Ao chegarem perto do casarão, o silêncio era quase ensurdecedor, e o vento parecia carregar murmúrios de vozes antigas. "É só uma casa velha", disse Joãozinho, tentando esconder o medo que começava a sentir. "Vamos entrar só um pouquinho e depois saímos rápido." Com um pouco de esforço, conseguiram remover uma das tábuas da janela e se esgueiraram para dentro. O casarão estava ainda mais sombrio do que imaginavam. Cada passo que davam, o chão rangia e o eco parecia multiplicar o som. De repente, a lanterna de um dos meninos falhou, mergulhando-os em uma escuridão profunda. Foi então que perceberam um cheiro forte de sangue no ar. Joãozinho tentou acalmar os amigos, mas um pânico crescente tomou conta do grupo. De repente, ouviram um grito abafado e viram que um dos meninos, Pedrinho, havia desaparecido. As lanternas restantes falhavam e piscavam, revelando brevemente sombras que se moviam de forma assustadora. Desesperados, correram para fora do casarão, mas ao saírem, Joãozinho sentiu uma dor aguda no braço. Olhando de perto, viu uma marca, como se uma mão invisível tivesse queimado. Tremendo de medo, os meninos correram de volta para a cidade, deixando para trás o amigo desaparecido. A notícia do desaparecimento de Pedrinho se espalhou rapidamente. As buscas foram intensas, mas nenhum sinal do menino foi encontrado. A cidade inteira ficou em luto, e a raiva e o medo do casarão só aumentaram. Joãozinho, marcado pela entidade, começou a viver uma série de infortúnios. Sua família foi a primeira a sentir os efeitos. Sua mãe adoeceu, seu pai perdeu o emprego, e pequenos acidentes passaram a ser comuns em sua casa. Ninguém queria mais chegar perto da família, temendo que a maldição se espalhasse. Seu Zé, sempre sábio, comentou com tristeza: "A marca do Lá da Morte é um fardo pesado, e não se apaga. Quem entra lá, carrega a maldição para sempre. Não devia ter mexido com o que não entendia, menino." Joãozinho passou a viver com o peso da culpa e o medo constante de que algo pior pudesse acontecer. A marca no seu braço era um lembrete constante de que o Lá da Morte não perdoava, e a cidade inteira vivia sob a sombra dessa maldição. Assim, a história do casarão assombrado se consolidava cada vez mais na mente dos moradores, como uma advertência eterna sobre os perigos de desafiar o desconhecido. E o casarão, imponente e silencioso, continuava a esperar por sua próxima vítima, alimentando-se do medo e da desgraça daqueles que ousavam se aproximar. A cidade vivia sob a sombra constante do medo. O desaparecimento de Pedrinho e as desgraças que se abateram sobre Joãozinho e sua família deixaram todos apreensivos. O casarão do Lá da Morte estava mais temido do que nunca. As pessoas falavam baixo sobre ele, como se até mencionar o lugar pudesse trazer azar. Um dia, um novo morador chegou à cidade. Padre Antônio, um homem de fé inabalável e conhecido por enfrentar situações de desespero, foi designado para a paróquia local. Ao ouvir as histórias do casarão, decidiu que iria confrontar a entidade maligna que assombrava o lugar. "Deus está comigo. Não há o que temer", dizia ele com convicção. A notícia se espalhou rapidamente, e muitos tentaram dissuadir o padre. Mas ele estava determinado. Naquela noite, com um crucifixo em uma mão e uma Bíblia na outra, Padre Antônio se dirigiu ao casarão. Uma pequena multidão se reuniu a uma distância segura, observando em silêncio e rezando por sua segurança. Ao chegar ao portão, Padre Antônio fez uma oração, pedindo proteção divina. Com passos firmes, abriu o portão e entrou no casarão. A escuridão parecia engolir tudo ao redor, mas ele seguiu em frente, iluminado apenas pela luz de uma vela que trazia consigo. Dentro do casarão, o ar estava pesado e opressor. Sussurros e murmúrios ecoavam por todos os cantos. "Estou aqui para acabar com essa maldição", disse em voz alta, tentando mostrar coragem.
Ao subir a escadaria, viu a sombra com olhos vermelhos esperando no topo. Em nome de Deus, eu ordeno que deixe este lugar, gritou Padre Antônio, erguendo o crucifixo. A entidade riu, um som gutural que reverberou pelas paredes. Este lugar é meu, sussurrou a entidade, e eu nunca vou embora. Padre Antônio começou a recitar orações, a voz firme e decidida. A entidade avançou, a sombra crescendo e se transformando em formas horríveis. A vela que o padre carregava apagou, mergulhando tudo na escuridão. Mesmo assim, ele continuou orando, sentindo uma força maligna tentando sufocá-lo. A luta espiritual foi intensa. A entidade parecia cada vez mais enfurecida, e Padre Antônio começou a sentir o peso do cansaço e do medo. Mas ele não desistiu. Com a última força que tinha, ergueu o crucifixo e, em um grito final, ordenou: saia daqui, em nome de Deus. A entidade soltou um grito ensurdecedor, e uma explosão de luz tomou conta do casarão. Quando a luz se dissipou, o lugar estava em silêncio. Padre Antônio, exausto, caiu de joelhos, agradecendo a Deus pela vitória. Ele saiu do casarão com passos lentos, mas firmes, e ao cruzar o portão, a pequena multidão explodiu em aplausos e orações. O casarão do Lá da Morte nunca mais foi o mesmo. A entidade havia sido expulsa, e a maldição parecia ter sido quebrada. Mas as marcas dos acontecimentos passados ficaram na memória dos moradores, um lembrete constante dos perigos que haviam enfrentado. Padre Antônio continuou seu trabalho na cidade, agora um herói para os moradores. Mas ele sempre lembrava a todos: o mal pode ser vencido, mas a vigilância e a fé são necessárias. Nunca subestimem o poder das forças desconhecidas. E assim, a história do casarão assombrado se tornou uma lenda de coragem e fé, um testemunho do poder da determinação e da crença no bem. O casarão, agora vazio e silencioso, ficou como um monumento do passado, lembrando a todos que, mesmo nas trevas mais profundas, há sempre uma luz que pode prevalecer.